Pedro Henrique era um adolescente de 14 anos. Estudava numa escola de nível altíssimo, uma escola de elite aqui em São Paulo. Mas ele era periférico, pobre, negro e gay. Estudava nessa escola graças a uma bolsa. No entanto, o que ele sofria dentro dessa escola o levou a cometer uma loucura, a tirar sua própria vida. Mas por que ele fez isso? É sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Eu sou o G de Paula, você está aqui no meu canal, canal do G. Bem-vindos. Você está aqui no meu canal, canal do G. Muito obrigado aos novos inscritos. Se ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, não perca seu tempo. Se inscreva no canal, dá um like, compartilhe o vídeo e não esqueça de deixar o seu comentário. Agora, o que leva um adolescente a cometer uma coisa tão horrorosa contra si mesmo, como foi o caso do Pedro Henrique? É o que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. O Pedro Henrique era um menino de 14 anos que tinha tudo pela frente. Estudava numa escola de elite, numa escola de gente rica aqui em São Paulo. Eu não vou poder falar o nome da escola aqui para evitar problemas, mas está na internet, vocês vão lá e pesquisam. Foi agora no dia 12, no dia 12 de agosto, esse menino foi num trilho e acabou se jogando e ele acabou com a sua própria vida porque ele estava sofrendo dentro dessa escola. Foi aqui em São Paulo, aqui na São Paulo capital, um colégio elitizado, conhecido, muitos políticos já estudaram ali, muita gente estudou ali. Esse menino teve uma oportunidade através de uma bolsa, ele era um aluno bolsista. E pelo fato dele ser um menino pobre, ele já vivia reclamando dentro da casa dele que ele sofria preconceito por ser pobre, por ser um menino negro e também pelo fato de ser gay. Então, essas três questões faziam com que ele sofresse muito preconceito dentro da escola. Aconteceu alguma coisa no dia 12 com os adolescentes que vinham assediando, discriminando, falando coisas para ele que fizeram ele ficar muito triste. E nesse dia ele foi correndo para o banheiro e ficou lá chorando durante 50 minutos. E nesse dia ele também enviou áudios para os colegas dizendo que ele ia fazer uma coisa muito ruim contra a própria vida. Logicamente que depois que ele saiu, parece que a escola comunicou à família e a família rapidamente tratou de buscar esse menino, né, para ver onde que ele estava. E aí receberam a trágica notícia do acontecido. Ele já tinha se jogado no trilho e aí aconteceu o que vocês imaginam. Eu queria trazer esse assunto para discutir aqui com vocês, mas eu não me sentia capacitado tecnicamente para falar desse assunto, que é um assunto muito delicado. Por esse motivo que eu tenho aqui hoje uma convidada muito especial aqui no canal de hoje. Ela me deu uma entrevista, ela é uma grande profissional da psicologia, uma psicóloga fantástica, que é a Soraya Souza Cruz. Soraya Souza Cruz, psicóloga, mestre em saúde pública e coordenadora de projetos de educação em saúde para crianças e adolescentes. Eu conheço a Soraya como psicóloga há mais de 10 anos. Eu tive o privilégio de trabalhar com ela em 2 CAPs diferentes. Ela era psicóloga e colega de trabalho. A Soraya gerenciou um serviço muito importante aqui de saúde mental aqui em São Paulo, que era um CAPS infantil, e eu tive a honra de trabalhar com ela. Então a Soraya é minha convidada de hoje. Soraya, muito obrigado por ter aceito o convite aqui no meu canal. Bem-vinda. Olá pessoal, aqui é a Soraya, eu sou psicóloga, trabalho com saúde mental já tem um tempinho. Queria mandar o meu oi para todo mundo que assiste o canal do G. Fiquei muito feliz de saber que além de colegas e companheiros brasileiros, nós temos também pessoal de Portugal, de Angola, de Moçambique, outros países africanos, então recebam aí o meu oi e espero que a gente consiga produzir uma conversa bem bacana hoje. Soraya, você acompanhou o caso desse menino do Pedro Henrique, que repercutiu no mundo todo, que aconteceu agora no comecinho do mês aqui em São Paulo. E tudo indica que o que aconteceu com ele foi motivo de bullying, né? Mas todo mundo fala que é bullying, mas eu queria que você explicasse pra gente, Soraya, porque aqui o meu público é do Brasil, de Portugal, de vários países, principalmente países da África, mas a gente queria assim, que você falasse um pouco do que é bullying. G, para responder essa pergunta, eu vim até aqui procurar na legislação, na internet, e eu achei aqui no site do MEC uma definição que eu achei legal. Tem uma lei 13.185, que ela está em vigor desde 2016, que ela classifica o bullying como intimidação sistemática quando há violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários
e apelidos pejorativos, entre outros. Tem umas outras definições que ela vai falar, elas vão dizer que o bullying também ele está relacionado a esses comportamentos feitos de forma sistemática e repetitiva, né? Então, a definição do bullying tem a ver com isso e é entender que tem bastante do aspecto da violência psicológica envolvido nele. A gente sabe que existe o preconceito. O preconceito é uma coisa que existe, uma realidade e que acontece na nossa sociedade. Mas na escola, dentro da escola, onde que o jovem, a criança está se preparando para o futuro, o preconceito está lá dentro. Então, quando a criança ela é um pouco diferente, a pele é diferente, a criança tem traços de pessoas indígenas, a criança, o menino às vezes é delicado, então existe uma possibilidade dessa criança ser uma criança de uma orientação sexual diferente, ou então a criança é pobre, a criança tem alguma questão que é diferente das outras, ela sofre preconceito. Quando um pai tem um filho adolescente ou a criança que ela tem essas características de que é diferente dos outros, é um pai que deve ficar em alerta? G, eu acho que os pais devem ficar atentos, independente aí das características dos seus filhos. Eu acho que é importante a gente estar atento. Tem uma pesquisa que chama Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que ela pergunta, né, para os adolescentes se em algum momento do mês anterior ficaram chateados com os amigos, sofreram algum tipo de violência nesse sentido. E aí tem alguns grandes grupos, né, de motivos pelos quais as crianças se referem que sofrer esse tipo de ataque, né, de violência. Tem a ver com região de origem, com raça, cor, orientação sexual, as questões religiosas, com possuir ou não possuir algum tipo de deficiência. Eu acredito que essa atenção a gente tem que ter com todos, né? Se a criança não tem nenhuma característica dessa que você chamou de destoante, a gente tem que estar atento para educar para que ela seja tolerante a essa tal da diferença, entre aspas. Mas eu diria que a atenção tem que ser para todos, todas as crianças, todos os adolescentes, eles precisam aí receber essa atenção. Soraya, quando a criança chega em casa e fala para a mãe ou para o pai que ela está sofrendo preconceito, por ela ser diferente ou por ela não seguir os padrões que existem dentro da escola, ela sofre preconceito. A gente sabe que preconceito existe em escolas particulares e em escolas públicas. Agora, se a criança chega em casa e relata alguma coisa que a mãe percebe que a criança e o filho dela foi vítima de preconceito, o que que os pais devem fazer? Procurar a justiça ou procurar a direção da escola? Olha, Gê, eu acho muito complicado, assim. É importante a gente ter relacionamentos, né? Estarmos relacionados com a criança, estarmos relacionados com o adolescente, estarmos relacionados com a escola. Manter uma relação constante para que, quando isso acontecer, você tenha abertura para entender, né? O que é que está acontecendo. Porque eu entendo que a gente tem que pensar numa saída coletiva. Não adianta colocar a responsabilidade em A, B ou C, né? O interessante é que a gente tenha essa relação com a escola, que a gente consiga tentar entender o que está acontecendo, tentar entender que história que é essa, chamar aí as instâncias superiores, com certeza, mas se a gente tiver esse relacionamento prévio, né? E aí, assim que começar a acontecer algum comportamento, alguma questão que destoa do que a gente considera como aceitável, é bom a gente procurar sim, né? E manter essa relação prévia com a escola para entender como é que funciona ali, permite que a gente consiga entender as coisas um tanto antes, né? Quando a equipe técnica da escola percebe quem são os autores, quem são os atores que estão cometendo esse tipo de preconceito, de bullying dentro da escola, qual a atitude que a escola deve ter? Ela deve expulsar esses alunos da escola? G, eu acho que a expulsão não é a solução. Eu penso que a gente precisa encontrar um jeito de resolver as coisas conversando a partir de uma relação estabelecida. Uma vez que a gente está vivendo numa sociedade, que a gente está querendo construir um mundo melhor, a gente precisa tentar fazer com que a gente saia desse registro do nós versus eles. Se tem crianças com comportamentos homofóbicos, racistas,
A gente precisa conseguir identificar isso, precisa conseguir ter um combinado muito claro de que essas ações não são, que esses comportamentos não são toleráveis, não são aceitáveis. A gente construir um ambiente diverso na escola, ter essas possibilidades de diversidade nos diversos eixos, né, nos diversos níveis, então ter alunos diversos, funcionários diversos, pais diversos, facilita com que a diversidade esteja ali representada. Eu trabalho muito na questão da prevenção e da promoção, né? Então, pensar como é que a gente pensa antes, porque quando a gente chega nesse ponto, né, da violência, da agressão, muita coisa antes deixou de acontecer, que essas coisas deveriam ter acontecido. Então, cadê a gente falando sobre isso antes? Cadê a gente, inclusive, falando para as crianças e para os adolescentes que, se tiver difícil, como é que elas pedem ajuda? Como é que a gente educa tanto para a promoção da diversidade, uma promoção de uma cultura de paz, e como é que a gente educa para pedir ajuda? Eu vejo que isso falta em muitos lugares, né? Aqui a gente não está falando de um caso, não está falando achando causa e consequência de situação X ou Y, né? Aqui eu estou tentando trazer numa perspectiva mais global, pensando na perspectiva da prevenção mesmo desse tipo de situação. Quando os pais sabem quem são os adolescentes que estão cometendo esse tipo de absurdo com os seus próprios filhos, e quando a escola já detecta quem são os adolescentes que estão cometendo esses atos de preconceito, aí chega a vara, né? A vara criminal, a vara da justiça, enfim, chega a vara da justiça da criança e do adolescente. Esses adolescentes que cometem esse tipo de coisa, eles poderão ser penalizados pela justiça? A gente tem uma legislação que vai dizer aí sobre atos infracionais, que vai dizer aí de como é que a gente trabalha adolescentes que cometeram atos infracionais. Então, existem medidas previstas na nossa legislação e no ECA para crianças e adolescentes que cometeram atos infracionais, e aí eles vão desde advertência, medida socioeducativa, questões aí de restrição de liberdade, para tudo que é tipificado como crime, que a gente possa dizer, né? Então, tudo que é identificado como um ato infracional, ele está sujeito a todas as legislações, né? Então, existe sim uma tipificação. Mas eu repito, né? Quando a gente chega nesse ponto de uma situação limite, de uma situação fim, teve muita coisa antes que a gente comeu bola, né? A gente, enquanto sociedade, enquanto coletivo, digamos assim. Então, acredito que sim, mas acredito que quando tiver feito denúncia, seguir todos os trâmites legais, que eu não tenho propriedade o suficiente para falar, mas que envolve sim, pode envolver sim, presença na vara da infância, acionar conselho tutelar, tudo isso é importante. Sempre quando acontece uma coisa como essa, uma tragédia como essa, a gente tenta buscar quem tem culpa nisso. Quem tem culpa é a família, são os amigos, é a escola. A escola falhou? Onde ela falhou? Ela tem responsabilidade sobre isso que aconteceu? Acho essa pergunta capciosa, porque a gente falar é ser engenheiro de obra pronta, né? A gente não sabe dos meandros, a gente não sabe dos detalhes, não tem como saber. Mas o que eu entendo que são ações preventivas? É a gente pensar um caminho de inclusão que seja, de fato, pensado e cuidadoso. E aí, de novo, a gente não sabe desse processo, né? De como é que foi o processo de inclusão, se sabia, se não sabia, se não estava fazendo nada. Prefiro sempre partir do princípio de que as pessoas não são más, né? Ninguém sai de casa de manhã para trabalhar pensando em em ser negligente com o seu trabalho. Eu acredito que todo mundo deve estar muito abalado com isso, né? E que as pessoas não sabem o que fazer, né? Nessa situação de violência. Como é que a gente pode dizer para as pessoas aonde que elas pedem ajuda?
quais são os materiais que eu posso trabalhar, como é que eu abordo essas temáticas sensíveis. Então, eu acho que é legal as comunidades escolares terem isso, né? Assim, olha, em situações de bullying, ao presenciar bullying, como é que você faz um material ali de apoio, ter uma equipe, ou acionar a equipe de saúde do seu território para pensar como é que a gente trabalha a promoção da cultura de paz no ambiente escolar. Eu imagino que a gente tem que ter cuidado, assim, quando a gente vai abordar essas temáticas, né? Porque não sei se as pessoas sabem o que fazer. Eu não acredito que as pessoas sejam negligentes de propósito, né? Eu acredito que elas estão ali tentando, e em tentando elas precisam ser apoiadas, né? E aí eu entendo que equipamentos, né, e falas como essa que a gente está fazendo aqui, são falas que podem orientar as pessoas, né? No próprio SUS, a gente tem os núcleos de prevenção de violência, nas unidades de saúde, pensar ações de saúde do escolar dentro do programa Saúde na Escola. Como é que a gente pensa isso, né? Como é que isso vira um tema de sala de aula? Isso é importante da gente pensar, né? Que educação é essa que a gente está fazendo? Penso que a gente tenha mais perguntas para fazer do que respostas para dar, sabe? Soraya, eu queria que você falasse o seu ponto de vista, fechar esse assunto, desse um panorama do que aconteceu, desse sua opinião do que aconteceu, para a gente fechar esse assunto, que é um assunto muito difícil e eu sei, quem está assistindo a gente sabe disso. As minhas considerações finais aqui, gente, e que já vai juntar aí com o recado aos pais, ela vai no sentido de que a gente precisa fortalecer os nossos vínculos e os nossos laços com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e com a nossa comunidade. Sei que a vida moderna, ela exige muito da gente, né? Pede que a gente trabalhe, pede que a gente malhe, pede que a gente estude, pede que a gente faça tanta coisa, e aí a gente acaba ficando imerso, né, na nossa agenda. A gente precisa criar isso, assim, né? Criar essa relação. Então, as pessoas perguntam muito, né? Assim, como é que é? Como é que faz? Como é que resolve? Não tem receita, né? Se tivesse receita, tava fácil, né? A gente só dava receita. Tem uma frase de um pensador que eu gosto bastante, que eu vou depois te mandar o nome desse pensador, que ele fala assim: para todo problema complexo, existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Porque, assim, as questões hoje são mais complexas, né? Então, para a gente pensar nisso, a gente precisa entender como é que a família lida com a diversidade, como é que a família educa para a tolerância, como é que a escola educa para a diversidade, como é que a escola educa para a tolerância, como é que a gente trabalha o diferente, que a gente constrói uma educação que seja antirracista. Que nas minhas considerações finais e no meu recado, se é que eu posso dizer assim, é que a gente consiga fortalecer as nossas relações familiares, comunitárias, para a gente conseguir pensar em soluções junto, né? E quando a gente identificar esse problema, a gente consiga ter aonde a gente pedir ajuda, que a gente consiga ter mapeado aí, né? Quem que vai me ajudar com isso? Para onde que eu vou? Essa é a minha dica de hoje. Soraya, foi muito legal a tua participação aqui no canal, foi muito bacana, esclarecer um pouco sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo aqui, elas vão querer conversar um pouco mais com você, ou conhecer um pouco mais do teu trabalho. Você tem trabalho nas redes sociais também, poderia falar um pouco aqui pra gente? As minhas redes sociais, né, lá no Instagram eu tô como Soraya com Y, porque a minha mãe é uma mineira chique. Então, Soraya, S de Souza, C de Cruz, Soraya SC, _ PC de psicóloga. Vai lá que eu disponibilizo alguns conteúdos. Participei de um podcast também no Spotify chamado Trocas Preciosas. Tá bem legal, falando sobre saúde mental e suas diversas frentes. Obrigada. Sol, muito obrigado pela tua participação aqui no meu canal, eu fiquei muito feliz. Para vocês que gostaram da participação aqui da Soraya, vão lá no Instagram dela e procure, porque ela tem diversos assuntos que ela aborda lá na página dela no Instagram, sempre com muito humor, assuntos do cotidiano, assuntos complexos. Ela trata com muito humor, com muita leveza, vale muito a pena vocês darem uma olhada lá, vocês não vão se arrepender, vocês vão amar.
Nossa sociedade está doente, sim. Infelizmente, a questão do preconceito é uma doença social que precisa ser combatida, precisa ser tratada. Eu agradeço muito a você por ter ficado até aqui. Obrigado por ter ficado até aqui. Não esqueça de dar um like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Obrigado, Soraya Souza Cruz. Obrigado a vocês que ficaram comigo até aqui. Tchau.